Bom dia a todos. Vamos nos posicionando numa mais uma live do escritório. Uma live que promete ser bem polêmica pelo aquecimento que a gente fez aí nos bastidores, nas coxias, como dizem na linguagem teatral, com a Marcela e o Roberto. É um tema que é bastante desafiador pela novidade e pelo posicionamento que exige dos nossos clientes e nossos colegas também. Nós falamos do marketplace porque ele é um tema central no comércio digital, é um tema central hoje em função do isolamento social, né? Eu não gosto de falar de isolamento social, mas a gente vive um isolamento social e talvez a gente continue vivendo esse isolamento social de alguma forma, seja por função legal, seja por função realmente pessoal, ou até de desenho de negócio, né? Então, a gente pode desenhar o nosso negócio de uma outra forma, considerando o que a gente pensa em fazer do negócio, né? Então, o ambiente digital, o marketplace, ou a estrutura digital para negócios dessa natureza faz com que a gente tenha primeiro uma indagação pela frente, né? Nós temos uma indagação bem importante que precisa ser trazida para todos, que é a indagação do que nós estamos falando em função da plataforma digital, né? Então, começaria pelo debate com a Marcela para a gente ver, assim, bom, primeiro, que bicho é esse da plataforma digital, que bicho é esse do marketplace, para que então a gente consiga definir a responsabilidade civil e a responsabilidade tributária e também como a responsabilidade civil força o marketplace a tomar uma atitude em relação ao contrato de compra e venda, o contrato de prestação de serviço, e como o fisco vê o marketplace como responsável, como a gente teve aí discussões judiciais, existem discussões judiciais em curso nesse sentido, né? Então, o fisco acaba vendo o marketplace nesta questão, é uma consideração diferente, mas em alguns pontos existem convergências, né? Então, eu queria primeiro debater o marketplace com vocês para depois a gente chegar em uma nova discussão. Marcela e Roberto, vamos começar pela Marcela, que traz aí a sua experiência nesse ambiente. Marcela, me diga o que é que a gente está discutindo afinal. Bom dia a todos os presentes, bom dia, doutor Fernando, Roberto. Realmente é um assunto muito desafiador, que já vem ao longo dos anos trazendo algumas questões, né, tanto na área civil quanto na área tributária, que precisam ser entendidas e debatidas. Mas para a gente entender quais seriam essas questões, é importante a gente classificar o marketplace, entender qual que é a posição dele nesse tipo de negócio, né? O marketplace, ele nada mais é do que uma plataforma que une a oferta e a demanda dentro de um ambiente virtual, de um ambiente online. Então, ele entende lá que existem consumidores procurando algo e existem fornecedores que estão oferecendo este algo, né, que os consumidores procuram, e ele viabiliza esse negócio. Então, quando a gente define dessa maneira, o que vem à cabeça de primeiro? Então, o marketplace é um intermediador. Sim, de certa forma, ele é um intermediador. Mas como né, que funciona essa intermediação? Porque quando a gente pensa em aspectos gerais das intermediações, a gente tem aquela figura do aproximador, que seria, por exemplo, os corretores, que eles aproximam as partes e deixam as partes negociarem, ele viabiliza essa aproximação, colocam as partes em contato e essas partes podem, entre elas, efetuarem um negócio. E também tem aquele intermediário que seria o revendedor, em que ele adquire, né,
um bem para ele e ele repassa para o consumidor final, que são as distribuidoras, né? Enfim, que a gente vê bastante por aí. Mas o marketplace, então qual seria, né, a modalidade de intermédio? Ele seria um mero aproximador? Ele seria um revendedor? Como é que a gente consegue visualizar? Na verdade, o marketplace ele seria uma figura meio híbrida. A gente não consegue classificar ele integralmente nenhuma dessas duas figuras, porque o marketplace ele não é um mero aproximador, porque ele empresta, né? Isso eu vou chegar já, mas de certa forma ele empresta, né? A credibilidade dele, ele empresta a questão tecnológica dele para o fornecedor principal. Então, não é uma questão de aproximação. Na verdade, ele abre para o fornecedor, ele permite que o fornecedor se utilize da imagem dele, do marketing dele, para efetivar o negócio. E o revendedor também não é, porque o marketplace ele não faz a compra e venda. Ele, na verdade, ele só intermedia e viabiliza que aconteça. Então, a gente tem uma questão aí meio híbrida, né? Esse ponto eu queria só interromper para a gente já adiantar essa definição, Marcelo. Quando a gente falou em aproximação, você falou aproximação, você fala em uma viabilização do negócio, pressupõe que existe um ato, né? Um ato por conta dessa plataforma e que, assim, de cada 10 startups que têm sucesso, 9 são marketplace, né? Sim. Então, ao mesmo tempo, é uma plataforma que você tenha o acesso a ela, do ponto de vista tecnológico, mas quando você fala, ele empresta a credibilidade, essa credibilidade ela decorrente da plataforma ou da funcionalidade da plataforma, né? Então, se eu entro numa plataforma, ela é funcional para que eu faça negócios, a dúvida que existe se essa como o nome diz, marketplace, né? Então, se é um lugar onde eu consigo fazer negócios, se esse lugar me traz alguma contraprestação, se eu tenho alguma relação de contraprestação, se ele me dá aí um serviço, ele me dá ele faz alguma atividade para que eu possa vender meu peixe, ou se ele simplesmente é um espaço tecnológico, que esse é o desafio da tecnologia, né? Assim, os marketplaces são de espaços tecnológicos que são utilizáveis e que não há uma relação de obrigacional, ou seja, eu não assumo uma relação obrigacional, eu não faço nada para você acessar o marketplace. Inclusive, o marketplace não vive deste acesso. Você pode entrar no meu marketplace, fazer teu negócio e eu não te cobro nada. Quem me paga são outras receitas que não decorrem da nossa relação. Então, aí, esse é um ponto importante que até vai chegar no ponto que o Roberto vai enfrentar. Se eu não cobro para você nada, se eu não te cobro nada, né? Como são os marketplaces mais famosos, eu não te cobro nada, você usa minha ferramenta porque você se sente à vontade, porque você encontra, por exemplo, o Roberto para vender produtos e ele comprar teus produtos, mas a minha plataforma não cobra nem de você nem do Roberto. Como é que você trabalha com isso em termos de relação jurídica obrigacional, né, para a gente chegar na questão do consumidor, que é uma questão que tem sido muito acionada e a defesa desses marketplaces tem sido nesse sentido. Exato. É aquela velha frase, né? Se você não está pagando nada, geralmente você é o produto, né? Como é que funciona? O marketplace, a receita do marketplace, ele geralmente vem de uma comissão pela intermediação, que é o que a gente está falando do produto. Então, o Roberto, ele é um microempresário, ele fabrica uns produtos, eu sou consumidora e esse marketplace, eu entro lá
Magazine Luiza, enfim, compra um produto do Roberto, eu vou pagar pelo preço do Roberto, e o Roberto vai, neste preço que ele ofertou, evidentemente fica uma comissão aí para a loja que intermediou o marketplace. Então, assim, quando a gente fala em que o marketplace oferece, além dele oferecer a estrutura, né, o espaço virtual, que já é alguma coisa que isso requer, né, um grande investimento, e essa é a grande vantagem para os pequenos empresários de utilizarem desse meio de negócio, né, porque você mantém um ambiente virtual, tanto para exposição de produtos, para efetivação de pagamento, porque os pagamentos eles são feitos pelo marketplace, você paga para a empresa marketplace e não para o fornecedor. Então, isso por si só ele já é evidentemente um investimento que o próprio marketplace faz e tira, né, do e-commerce do pequeno empreendedor, né? Não é o pequeno empreendedor que ele tem que se preocupar. Outro aspecto que o marketplace entra é relação direta com o consumidor. Então, toda a parte de saque é feita via marketplace. Poucos casos são repassados, né? Quando a gente separa as responsabilidades, o que o marketplace responde, o que o marketplace não responde, a gente vê que grande parte das questões que surgem com o consumidor final, isso muito por conta da proteção, né, que o Código de Defesa do Consumidor traz, inclui o marketplace quando não ele é o único responsável. Então, quando a gente fala em vantagens e o quanto cada empresa se envolve, né, nesse modelo de negócio, para o pequeno empreendedor, que é o real fornecedor do serviço ou do produto, é vantajoso porque ele tem lá todo um ambiente estruturado virtual, seja via startup, seja via grandes empresas como o Mercado Livre, como a própria Magazine Luiza, enfim, que eu mencionei aqui. Ele tem todo esse ambiente, ele tem essa questão protecionista, então ele sabe que, de certa forma, o marketplace, que é uma empresa que geralmente, via de regra, detém um poder econômico superior, vai também se responsabilizar por eventuais problemas junto ao consumidor final. E para o marketplace, por outro lado, também existem as vantagens, lógico, senão o modelo de negócio não existia aqui, ele não precisa ter produto estocado, ele não precisa se preocupar com a questão de logística, entrega de produto para o consumidor final, enfim, essa questão que também exige e demanda, né, um investimento, um planejamento que o marketplace ele se isenta. Evidentemente, o marketplace ele tem essa obrigação de acompanhar, de vistoriar, né, vamos dizer assim, se o prometido está sendo cumprido. Então, por exemplo, quando a gente fala em responsabilização civil via Código de Defesa do Consumidor, o que se defende? Que toda a cadeia produtiva é responsável perante o consumidor final. Mas isso também não impede que a própria loja virtual, em eventual condenação judicial, ou mesmo que ela tenha que ressarcir o consumidor final, venha efetuar uma cobrança do responsável, né, pelo problema que é o caso do fornecedor. Então, assim, existe esse investimento, ainda que em marketing, ainda que em ambiente virtual, sim, da empresa marketplace, né, do ambiente do marketplace, mas evidentemente isso vem com as responsabilidades também, né? Não fica tudo a cargo do fornecedor. Atenção, Marcela, só que você falar, o marketplace cuida do saque, né? Eu tenho alguns exemplos de marketplace que não tem essa obrigação, porque quando ela tem obrigação, de fato, ela puxa para si um serviço prestado. A minha pergunta é, se você não puxar para você, se o marketplace não chamar para si o saque, muda a coisa? Porque, vamos dizer, vou falar de alguns marketplaces, como a Magalu, né? O Black Friday, né? Que tem aí assim, ele atende o consumidor quando você tem um problema na tua compra e venda. Mas quando a compra e venda não é para você, ou seja, você não está comprando da Magazine Luiza, mas está usando só a plataforma, o saque é de quem está vendendo. No Black Friday, quem coloca vamos dizer, o seu produto no Black Friday não tem nessa plataforma
o saque. O saque não é até por aconselhamento na época da montagem dessa estrutura, eles não colocaram o saque como um serviço. Então, se você tem um saque, você presta o serviço, lógico que você chama uma relação de atendimento ao consumidor, que ainda assim é polêmica, mas não sei se isso já seria suficiente para considerá-la prestadora de serviço sujeita ao Código do Consumidor. Até eu queria te ouvir sobre isso. Bom, ainda que a empresa marketplace ela não atue diretamente no saque, ela tem sim responsabilização. Isso é bem tranquilo, inclusive hoje em dia no judiciário, e eu digo por quê. É aquela história. O Código de Defesa, quando a gente fala de relação de consumo, a ideia sempre vai ser, a ideia principal, proteger a parte suficiente, que é o consumidor. Então, quando a gente vislumbra essa situação, quando existe algum problema, ainda que a empresa marketplace não tenha atuado diretamente no saque, os juízes eles têm incluído, sim, as empresas marketplace na responsabilização, primeiro porque ela fez parte da cadeia, né? Primeiro porque ela fez parte da cadeia de consumo, né? Como intermediadora, da forma que eu mencionei anteriormente. Segundo, por uma questão que a gente chama de teoria da aparência, né? Obviamente que hoje em dia as pessoas sabem, né? 99% das pessoas que utilizam o marketplace, que fazem compras via marketplace, sabem que elas estão comprando de um terceiro fornecedor, que o produto não vem da Magalu. Mas, de certa forma, como você fez, né, toda a transação dentro do ambiente do marketplace, né, não tem como essa empresa ela efetivamente participa da cadeia de consumo, ela efetivamente viabilizou o negócio. Então, é um negócio que, se não fosse por ali, talvez não tivesse ocorrido. Muitas vezes, quem compra muito em marketplace vê que, quando você pega a nota fiscal lá, é uma empresa que está comprando em São Paulo, é uma empresa do interior do Rio Grande do Sul. Então, aquele negócio nunca teria ocorrido dessa forma se não fosse via marketplace. Então, os juízes, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele responsabiliza, ele entende que a empresa marketplace está inclusa na cadeia de consumo nesse caso. Então, ainda que o marketplace não atue diretamente no saque, se o consumidor vier entrar na justiça, acionar as duas empresas, ou ainda só o marketplace, ele vai sim responder judicialmente ou até extrajudicialmente, dependendo do caso. Então chegamos a um ponto em comum. Então, depende do que o marketplace faça. Se ele não fizer nada, se ele simplesmente deixar disponível uma ferramenta de uso contratado, mas apenas contratado no sentido de respeitar as regras do marketplace, você não paga por isso, certo? Você não tem, como tem também vamos pensar assim, em muitos casos da Amazon, né? Você não tem em determinados pontos da utilização dessa plataforma, você não paga nada, você não paga para o uso do marketplace. E o livro é comprado diretamente da livraria conveniada. Então, aí você está usando uma ferramenta e não está recebendo nada em troca. Ou o simples uso da ferramenta já gera uma relação de consumo. Essa talvez para a gente partir para a discussão com o Roberto, que está aí se contendo para falar, né? Porque ele está bem preparado para isso, ele já fez vários estudos sobre isso e eu acredito que ele vai trazer muito brilho para o nosso debate. Bom, perante ao consumidor, ainda que não exista, que o consumidor não faça um pagamento, né, para a empresa de marketplace, ainda que seja só via site, perante ao consumidor, o marketplace ele vai ser responsabilizado. Isso é tranquilo na jurisprudência. São pouquíssimos os casos em que as empresas marketplace são excluídas. São casos em que claramente existe um defeito grave numa prestação de serviço em que você consegue atribuir aquilo diretamente ao fornecedor. Mas isso, eu digo, são duas relações aqui que a gente discute, né? Perante ao consumidor e a relação entre fornecedor e marketplace. Ainda que o marketplace, ele perante ao consumidor, por conta dessa proteção que a gente fala bastante aqui,
responda, nada impede dele acionar judicialmente o fornecedor e certamente ele vai ter êxito aí em um eventual ressarcimento de algum prejuízo que ele tenha tido para eventual o consumidor, enfim. Então, são duas situações aqui, perante o consumidor e entre as partes. Perante o consumidor, ele sim assume uma responsabilidade em indenizar, ou, enfim, seja lá qual for a questão, se for indenizar, reparar produto, tudo mais, ele fica assim vinculado. Agora, entre ele e o fornecedor, evidentemente que diante de uma ação de regresso, que a gente chama, né, uma ação em que ele busque ser ressarcido desse prejuízo que ele teve perante o consumidor, ele sim também consegue ter êxito. Tá, então, agora então a gente tem um norte, né? Então a gente tem uma visão de que o problema existe, a questão é bem desafiadora e nós precisamos enfrentar do ponto de vista jurídico. Se o nosso cliente usa uma plataforma de marketplace, ele divide com essa plataforma a responsabilidade perante o consumidor. Essa é a jurisprudência que eu venho acompanhando e que, de certa forma, está acontecendo em várias praças de trabalho, é isso? Exatamente. Existe perante o consumidor, existe essa divisão de responsabilidade, sim. São casos muito específicos, evidentemente, dentro de um caso concreto, que pode existir essa separação, mas via de regra, e a grande massa, assim, a grande quantidade de jurisprudência tem responsabilizado os marketplaces também por conta de eventuais vícios, não defeitos, né? Vícios no produto ou na prestação de serviço. E uma discussão que eu vejo é se eu sou responsável por algo que eu não recebo por isso, eu vou ter que dar um outro produto. Então, veja, se você usa meu marketplace para vender uma cadeira, só que eu não recebi o preço da cadeira, nem vendo cadeira, eu tenho que te dar outra cadeira? É isso? De certa forma, ou teria que... evidentemente que nesse caso ele não teria como dar uma cadeira nova, então o que aconteceria provavelmente seria a reparação por perdas e danos. Ele teria que devolver o valor da cadeira, que é uma possibilidade que o CDC traz em casos que não é possível repor um produto. Então, nos bastidores, ele poderia tentar com o fornecedor do produto, tentar resolver isso, da cadeira, ele atuar diretamente, mas se não for possível, o marketplace ele tem a possibilidade de reparar o consumidor por perdas e danos, né, no valor igual ao produto que não pôde ser fornecido. E, de novo, volto na questão em que ele pode acionar judicialmente o fornecedor para reaver esse valor que ele teve que passar para o consumidor. Agora tem um problema. Então, veja, eu tenho uma relação jurídica que vem vem da determinação judicial, né? Então, eu tenho colegas que até estão nos ouvindo aqui, que trabalham com relação de consumo, até de transporte, tudo. Então, eu vejo, se o juiz determina que eu sou responsável, mesmo eu não tendo nenhum contrato de compra e venda ou de prestação de serviço com o consumidor, apenas a minha ferramenta, meu marketplace é usado, já teria um elemento de conexão que me obriga a reparar o dano, inclusive ter uma relação de prestação de serviço declarada como apenas pela responsabilidade que eu devo reparar. Isso já jogaria para a minha operação um custo adicional, que eu tenho que, claro, repassar para alguém. Para quem que eu repasso isso? Essa é a pergunta. Se eu não tenho para o anunciante, para quem anuncia na minha plataforma, porque eu não te cobro nada, eu não cobro nada de quem compra, eu não cobro nada de quem vende, de quem que eu vou cobrar este prejuízo? Ou este custo, vamos dizer assim, né?
O marketplace ele tende, né, a incluir os riscos, né? Pelo menos na minha experiência, é o que eu vejo, para o fornecedor e não para o consumidor. Então, assim, independente se o pagamento vai ser via comissão, tudo, essa porcentagem de risco ela tem que estar embutida aí nessa forma de remuneração, porque o marketplace ele vai ter alguma remuneração, né? Independente de, senão não sobrevive. Então, se ele não cobra uma taxa para a pessoa incluir um produto lá à venda, ele vai cobrar quando esse produto for vendido. Então, é dentro desse modelo de remuneração em que ele tem que incluir eventual risco. E, de novo, como eu falo, né, dentro das duas relações que existem, né, perante o consumidor e perante ao fornecedor, geralmente nesses contratos essas questões ficam bem amarradas no contrato com o fornecedor do produto. Quando ele vai lá colocar um produto no marketplace, essas questões ficam bem amarradas e por isso, inclusive, que eu reforço aqui que é bem possível e bem viável depois um ressarcimento de algum valor que ele venha a ter que gasto para indenizar um consumidor que foi lesado dentro disso. Mas independente você está fechando a ideia de que você tem uma relação jurídica entre o fornecedor de serviços e produtos e o marketplace. Tem uma conta para pagar. Exatamente. E quando não tem? Mas assim, qual seria esse cenário? Um produto que não foi vendido? Porque não, porque assim, eu não tenho contrato com o fornecedor. Ele entra na plataforma, o contrato é só de uso de plataforma, ele não me paga nada. Ele usa a plataforma, respeita aí as regras que estão lá no contrato de uso de plataforma, que são regras assim de comportamento e tal, mas não são relacionadas a nenhuma prestação de serviço. Eu não estou prestando nenhum serviço, não estou recebendo nada por isso. Fernando, desculpa interrompê-lo, é que a ampla maioria dos casos, o marketplace ele cobra do fornecedor. É assim que ele vive. Como a Marcela disse, eu outro dia comprei 3 livros na Amazon, né? Aproveitando o período de quarentena para ler algumas coisas, livros jurídicos e livros não jurídicos. Eu não comprei da livraria lá da Amazon. Quer dizer, eu comprei, juridicamente eu comprei, só que o pagamento foi feito na plataforma da Amazon. Eu paguei para a Amazon. A Amazon pega esse valor e depois ela repassa para a livraria que vai me vender esse livro, efetivamente. E lá já desconta. Come um pedaço a título de comissão, ela retém um pedaço a título de comissão. Você tem certeza que ela retém? Eu não tenho certeza porque eu não vi o contrato dela com o fornecedor. Mas o que... Esse é o desafio, porque se você não tem se você tem, obviamente, você tem um contrato. Mas eu não tenho essa certeza que é a ampla maioria. Porque, inclusive no marketplace, a Amazon, não há essa cobrança que vocês estão imaginando que exista. Isso foi até discutido em case com a Amazon. Ela não cobra de quem vê, da livraria. A livraria faz a relação de compra e venda com o consumidor. Aqui, na aparência, parece que está comprando da Amazon, por isso que leva para essa relação de consumo. Então, que é a teoria da aparência no direito civil. Então, isso é importante na relação de consumo. Mas na relação tributária, que é o debate das relações internacionais, você não tem esta discussão da teoria da aparência para fins tributários, porque você tem a empresa não cobra comissão. Esse é o ponto, que quando você cobra a comissão, não tenha dúvida que você tem uma prestação de serviço. Agora, quando você não cobra a comissão, você tem o teu ganho vem de anúncios, vem de propaganda, vem de outras receitas, inclusive financeiras, que não são descontadas de ninguém, não são descontadas nem do comprador nem do vendedor, gera essa discussão, tanto do ponto de vista de relação jurídica, que no Brasil tem a teoria da aparência, em outros países também, porque vai depender do consumidor entender que está comprando, como você falou. Para mim, eu estou comprando da Amazon. Vem a caixinha da Amazon, né? Às vezes vem o robozinho da Amazon, né? Mas será que é a Amazon que está fazendo isso ou não é a Amazon?
é uma empresa de logística, que esse é o caso Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, foi discutido, né? Então, é uma empresa de logística, é uma empresa financeira, não relacionada à Amazon diretamente, né? Que tem até discussão tributária em cima disso, no caso Amazon, mas você tem aí uma forte indicação de que a cara da Amazon está presente, para falar da Amazon. Mas se você não tiver esta intermediação, você simplesmente, você cobrar de uma ponta, estamos resolvidos, tem prestação de serviço. Se não cobrar de ninguém, aí gera uma discussão de prestação de serviço, tanto para fins de teoria da aparência, porque a aparência é importante, né, como você lida com a aparência, para o consumidor, né, que é o caso da Magalu, né, que a Magalu está sofrendo muito com base nisso, inclusive na parte tributária, né, porque para os agentes fiscais, no caso Magalu, eu queria ouvir o Roberto, eles entenderam que o sujeito passivo é a Magalu, mas é uma sujeição passiva interessante, porque não decorre de um contrato, decorre de uma interpretação jurídica. Você podia explicar para a gente o caso Magalu? Você tá por dentro desse assunto, desse caso, ou estou te jogando na fogueira? Desculpa, acho que é o Roberto, né? Não, tanto faz. Não, o que eu acho é o seguinte, podemos passar para a parte tributária? Eu não conheço o caso Magalu. Não, então vamos lá. Então, mas já estamos no caso tributário, né? Já estamos te sacaneando. Porque assim, me parece assim que inclusive a ampla maioria, talvez tenham casos realmente que seja exatamente isso que você falou, Fernando. Eu disponibilizo minha plataforma, mas eu não cobro do fornecedor, eu tenho receitas de propaganda. Aí eu vou fazer uma prestação de serviço de propaganda para terceiras marcas, para outras marcas que não aquelas que comercializam no meu site e tal. Enfim, aí eu crio um ambiente de alta visibilidade e tal, mas a maior parte dos casos, na maior parte dos casos, quando a gente pensa no marketplace tradicional, eu inclusive em outra experiência profissional que eu tive, eu advoguei para a Netshoes, né, que tem uma plataforma digital de venda de sapatos, tênis, calçados de forma geral. Eles de fato tinham um contrato com cada uma das empresas que vendiam e eles de fato cobravam uma comissão pela venda na plataforma deles de marketplace. Então, e os sistemas de pagamento eram todos realizados no âmbito da Netshoes, no caso, né? Eles disponibilizavam o sistema de pagamento, eles recebiam os valores dos clientes que encomendavam seus calçados e posteriormente esses valores eram repassados para as empresas que no caso vendiam seus calçados. Acho que isso não há nada de sigiloso nisso, é uma metodologia de negócio que é bastante arraigada. Então, nesses casos em que há retenção de um valor, em que há digamos assim, uma cobrança de uma comissão dos fornecedores pela intermediação de negócios, cabe ao marketplace apurar justamente sobre esse valor das comissões. Essa é a receita deles, propriamente, tanto para fins de renda, para fins de apuração do lucro da empresa, né, de imposto de renda, contribuição social, como também a receita base para apuração do PIS e da COFINS, contribuições sociais. E sobre esse valor, ele vai ter que recolher o marketplace o seu ISS, né? Então isso pela ISS taxativamente previsto lá na legislação paulista ou mesmo na lei complementar que regula isso, né? Como intermediação, agência de intermediação de negócios nesse caso. Então haverá esse recolhimento de ISS e o seller, né, que é aquele que vende o seu produto, que é o fornecedor da mercadoria propriamente, ele vai receber o valor líquido, então, descontado da comissão e dos impostos que seriam por eles devidos, se o pagamento fosse diretamente para o marketplace, né? Como o marketplace já pega os valores em mãos, ele simplesmente retém a parte dele mais os impostos que o seller deveria e manda o valor líquido para o seller. Aí o seller ele vai receber esse valor já líquido, né? Esse valor, se for uma venda de mercadoria física, né? Calçado, por exemplo, Netshoes, o
vai ser objeto de uma nota fiscal de saída e de ICMS, né, nota fiscal eletrônica de saída de mercadoria, saída tributada, e ele, por sua vez, vai tributar. Ele vai tributar o valor cheio pela venda, que é uma despesa dele, a comissão com a marketplace. Então, ele vai, se o valor que eu paguei, eu consumidor, pelo calçado foi R$100, então essa base de cálculo, digamos assim, da receita do seller, é esse o valor que vai ser objeto da nota fiscal de saída do seller e tudo mais. A relação do seller com o marketplace é uma outra relação e isso vai ser uma despesa para o seller, né? Despesa com comissões, etc. e tal. Pode ser abatida na base de cálculo do imposto de renda se o seller tiver uma apuração de lucro real, né? Se for presumido não. E, como eu disse, isso vai ser uma comissão, né? Essa despesa com comissão para o seller é uma receita para o marketplace. Então, isso se for uma mercadoria física. Agora, é bastante comum, é importante que as pessoas que nos assistem nesse momento tenham isso em mente, que o seller, na verdade, seja um prestador de serviço, ou, enfim, que o seller, na verdade, ele está comercializando uma mercadoria digital. Então, para mercadorias digitais, a gente tem uma regrinha, uma discussão se o seller ele estaria vendendo uma mercadoria ou um serviço. Então, aí a gente tem várias discussões, é bastante debatido isso, mas, por exemplo, é muito comum a venda de cursos online. Cursos online, a maior parte deles são vendidos nesses marketplaces por sellers que fazem essa prestação de serviço de cursos, etc. e tal, através de streaming. Streaming teve um amplo debate entre estados e municípios em quem deveria tributar isso. Até que o legislador disse, é o município, é ISS. Né? E streaming, só para a gente entender, é definido, pelo menos, como disponibilização sem cessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto pela internet. Então, é importante haver disponibilização sem a cessão definitiva. Agora, se houver a cessão definitiva, né, que seria um download de um software e etc., chamado software de prateleiras, tal, aí se houver a cessão definitiva, a gente já não está no campo do ISS, a gente está no campo do ICMS, o Imposto Estadual. A alíquota é majorada, é 18%, não é 5%, como é o caso do ISS, e o ônus tributário é maior do seller. Então, isso é regulamentado, né? O Estado de São Paulo tem uma portaria que estabelece o que é um produto digital, que é um bem digital, e ele justamente em complemento, digamos, com a lógica do ISS, ele fala que é justamente a disponibilização com cessão definitiva. Então, a gente tem essas situações. Então, é importante a gente sempre prestar atenção, além de toda essa sistemática envolvida, o fato de que tanto o seller quanto o marketplace podem optar, a depender das condições do seu faturamento e tudo mais, por apurar um lucro presumido, um lucro real, às vezes um simples, que pode facilitar, digamos, a apuração de impostos deles, mas é importante a gente dividir aqui o que cada um faz, né? Então, existe sim uma relação entre seller e cliente final direta, sujeita aí à apuração de ICMS ou ISS, a depender da natureza do produto, mas existe uma relação em geral, aí, de novo, fazendo a ressalva, eu não conheço casos em que o marketplace ele não ganha nada do seller, mas posso estar enganado, realmente pode ter casos em que ele faz a propaganda de um terceiro, ele ganha desse terceiro pela propaganda que ele faz e nada cobra do seller, aí a relação do marketplace é com esse terceiro, ele vai ter uma receita de propaganda, de advertising, qualquer coisa do tipo. É o caso do Black Friday, ele não cobra de ninguém, ele só tem, a única receita dele é de propaganda. Mas será que não é uma receita adicional, Fernando? Por exemplo? Não, é a única receita, ele não cobra nada. Se você quiser colocar teu produto para vender, teu serviço, inclusive cursos, se você quiser anunciar no Black Friday, você pode colocar. Ele não cobra pelo serviço, ele cobra de propagandas que as pessoas façam. A única receita dele é de propaganda. É importante a gente ter essa definição, porque às vezes a gente
pensa que ela, por ser um marketplace, ela presta um serviço para quem vende. E essa definição está na discussão tributária dos marketplaces. E deve estar nas discussões do ponto de vista consumidor. tributário, isso que você comentou implicaria simplesmente o marketplace não apurar uma receita de comissão com o seller e apurar uma receita de advertisement em marketing, propaganda, em relação a essas marcas, aos detentores dessas marcas que ele está expondo na plataforma dele. De todo jeito, não é comissão com o seller, mas aí a relação jurídica seria os detentores das marcas, ele apuraria aí uma receita também feita ao ISS, isso é propaganda. Aí não sei. Aí poderia ser ICMS, não sei. Aí a gente teria que analisar. Esse é o ponto, né? Porque aí vira ICMS. Aí pode virar ICMS. Porque é interessante o debate, né? Claro, a gente não tem aqui a intenção de fixar ou taxa um entendimento, mas o debate é importante porque quando a gente fala na teoria da aparência, é uma figura muito utilizada na área da Marcela, que perde um pouco o brilho e ao mesmo tempo ganha um outro colorido, quando a gente fala assim, ok, então para mim eu comprei do Black Friday, né? Então as ações que existem contra o Black Friday sobre consumidor assim, notadamente em cima da teoria da aparência. Eles acham que compraram do Black Friday, mas na verdade não compraram, não tem uma relação de nenhuma natureza, nem administração de recursos, não tem nada. Ele só cobra receita de marketing, a gente conhece bem essa operação. Agora, outras plataformas grandes, né, por isso que eu brinquei com você no negócio da Amazon, porque a discussão da Amazon fora do Brasil, em cima do planejamento tributário, é justamente porque ele construiu uma estrutura de modo que você não consegue capturar o que realmente ele faz em termos de atividade para quem vai comprar livro. Muito embora, eu conheça com vocês, aparentemente está comprando o livro da Amazon. Você acha, eu comprei, está lá escrito Amazon, né? Tá lá o site é da Amazon, eu viro, tá na plataforma da Amazon, ele aprova meu cartão de crédito, ele tem essa, eu vejo e pago lá, né? Eu pago. Agora, quando você vai ver na tua demonstração de cartão de crédito, a gente teve essa análise de caso tá com os alunos, você vai ver não é quem está recebendo. Na relação de crédito, aparece no cartão de crédito, não aparece a Amazon, aparece a livraria que te vendeu. Então, isso gera uma dúvida, bom, se a livraria me vendeu, se eu tenho a comprovação de cartão de crédito, foi descontado IOF, né, na minha operação, eu paguei 6% de IOF na operação de cartão de crédito, da livraria. Onde é que entra o marketplace nessa conversa? Eu posso entender que também pela teoria da aparência, que essa discussão está sendo com a Magalu, você pode entender que, o contribuinte de fato é um marketplace, embora o contribuinte de direito seja a livraria, para falar no Brasil, a livraria, tem tanta livraria hoje, né? Mas tudo quebrado, mas a livraria, sei lá, da Vila, né? Então, posso falar assim, olha, eu comprei na Amazon, mas a notinha saiu da livraria da Vila. Mas como eu tenho a Amazon como plataforma, eu estou comprando da Amazon, então vou cobrar o imposto dessa plataforma. Veja porque a gente tá trabalhando com outra plataforma de venda de livros, né? Então, o Roberto, que eu recomendo a todos que comprem, né? E não tem nenhuma comissão, ele não me deu até agora nenhuma comissão pela propaganda que eu faço, né? Eu sou o marketplace dele virtual, né? Então fala, vamos lá, vamos comprar livro do Roberto. Ele não me paga nada, eu já cobrei, mas ele não paga. Então, será que eles podem entender que eu estou vendendo o livro do Roberto e dessa maneira eu ter uma sujeição passiva, Roberto? Olha, em geral, Fernando, o que eu estudei sobre esse tema indica que a relação jurídica é direta entre seller e consumidor final. Então, você
tem uma relação direta entre os dois. O marketplace, ele simplesmente ele recebe os valores. O que ele faz? Ele faz a intermediação do negócio e também o que inclui os meios de pagamento, a forma de pagamento e tudo mais. Então, mas juridicamente, você tem uma saída tributada do seller para o cliente final no valor da operação. Entendeu? O marketplace faz a gestão desses valores, recebe e depois passa. Enfim, a gente pode ter várias nuances desse negócio, do marketplace, mas, por exemplo, o Uber é um marketplace em que ele intermedia negócios de vários motoristas dispostos a prestar esse serviço. Ele é um marketplace de prestação de serviço sujeito ao ISS e tudo mais. Agora, no caso do Uber, quando eu vejo minha fatura de cartão de crédito, vai para o Uber. Olha lá, Uber, sei lá o quê, eu vejo todo mês quanto eu gasto com Uber, tal, não sei o quê. O pagamento, no final das contas, não vai para Antônio, José, Maria, que dirigem os carros, os motoristas conveniados ao Uber. Cabe ao Uber receber os valores e distribuir de acordo, claro, com os valores das corridas feitas e etc. e tal. Então, mas de todo jeito, juridicamente, foram essas pessoas que prestaram serviço para mim. Foram essas pessoas que receberam o valor por mim pago, etc. e tal, descontada a comissão que fica com o Uber. Então, eu acredito que nesse caso, o contribuinte, de fato e de direito, é o seller, é o prestador de serviço, não o marketplace. O marketplace, nesse caso, ele assume ele tem uma relação jurídica direta com os motoristas, nesse caso, né? Ou, em alguns outros desenhos, poderia ser com terceiros, para quem eles prestam o serviço de exposição de marca, Black Friday, que você comentou e tudo mais. Mas, de todo jeito, a gente tem que ver a relação contratual, porque com alguém o marketplace tem um contrato, seja com os motoristas conveniados, no caso do Uber, seja com dono de marcas, no caso do Black Friday, que você comentou e tudo mais. Ele vai ter um contrato com alguém, até porque senão, como disse a Marcela, o negócio não tem uma estrutura para em pé, né? Então, esse é um ponto interessante. Você sabe que eu tenho um conhecimento, chegou ao meu conhecimento que o Dani vai casar, né? O nosso amigo Dani vai casar. Não sei se eu já estou antecipando. Daniel Nossetti? Daniel Nossetti vai casar. Ele disse para mim que vai casar. Nossa. Então, espero que ele convide a gente. Será que vai? Eu tenho uma tia minha que é consultora de noivos, né? Só noivos, noivas não, noivos. Então ele vai casar, vou indicar minha tia para falar com ele. O que faz essa tia? Ela tem uma plataforma de internet pela qual o Dani entra. Ele é galã, então por lá de suas medidas, tal, não sei o quê, e ela vai direcionando ele para assim, na própria plataforma para a compra de produtos, para todo o enxoval dele de noivo, né? Desde o começo até quando ele estiver em lua de mel e quando ele voltar à vida já casado. Então, ele tem toda essa estrutura de marketplace que ele vai escolhendo, inclusive as roupas, a marca, o tipo de produto, só que ele compra dentro do ambiente virtual que ele vai chegar nas lojas de grife, né? Eu não sei porque eu não compro esses produtos, mas ele deve lembrar. Então, ele vai comprar um sapato lá, chique, vai comprar, né, um terno verde, né? Desculpa, brincadeira interna, né? Então, ele vai comprar um terno bonito e vai ter uma condição muito importante de compra, mas a relação, supondo que seja a relação clara. Então, a relação clara da minha tia de prestação de serviço de consultoria para um noivo, né, é definida por um FII que ela cobra do Daniel. Então, supondo que ela seja realmente, mas o marketplace não cobra, ela cobra. Então, aí eu saio desse limbo, né? Ela cobra do Daniel um serviço de consultoria para noivo. E o resto, inclusive corte de cabelo, tudo, né? Todas as pessoas, maquiador, tudo ele vai contratar dentro desse marketplace, contratação direta. Então, eu vejo, do ponto de vista da Marcela, aí, esse
se eu fosse defender minha tia, eu ia falar assim, bom, Marcela, minha tia tem uma relação de consumo com o Daniel naquele produto que saiu defeituoso, ela vai ter que pagar esse produto que saiu defeituoso, o sapato apertou o pé dele e tal, e ele não conseguiu usar, e aí tem um defeito na forma do sapato, ela tem essa questão já tendo definido, só que ela só indica porque o Daniel quer ter uma boa consultoria para escolha do enxoval, e ela tem um contrato com ele só de aconselhamento, de consultoria, porque isso também vale para advocacia, né, em outro ambiente. Mesmo assim, ela está sujeita ao Código Consumidor de ter que dar outro sapato para o Daniel? Bom, nesse caso da tia em específico, eu entendo que dá para a gente separar essa responsabilização e incluir direto para o fornecedor. Primeiro porque eu acho que nesse caso, ela atua realmente como uma intermediadora clássica de aproximação, né? Então, assim, de novo, voltando no marketplace, a grande característica, assim, que gera essa responsabilização é principalmente a questão da teoria da aparência. Então, evidentemente, o consumidor ele tem que, ainda que ele saiba que ele está, né, realizando um negócio com terceiros, com fornecedores, ele tem que ter aquela questão da proteção do ambiente de marketplace. Então, o cara fala, eu estou indo na loja de sapato porque se essa loja de sapato está no site tal, então significa que ela é boa, que ela é legal, senão não estaria aqui no site. Acho que nesse exemplo da tia indicar um sapato, se ela falar, olha, eu sou a sua assessora, vai naquela loja, aquela loja é boa, funciona, ainda que ele vá, ainda que ele fale, se ela está indicando, a gente presume, né, nesse seu exemplo, que o negócio está sendo feito na loja, diretamente com a loja. Então, eu entendo que nesse caso daria para afastar assim, a responsabilização com o consumidor, né? Evidentemente, teria que ver o caso concreto, como foi feito esse negócio, mas já vislumbra aí uma possibilidade de separação de responsabilidade, sim. Agora, a prestação de serviço, Roberto, é só do quanto eu cobro, quanto minha tia cobra para o Dani, por exemplo, ela cobrou para o Dani, para dizer, olha, para você sair um noivo estiloso, eu te cobro tanto pelo todo o serviço de aproximação, ou de aproximação, não, nem aproximação, eu digo que você tem que colocar no teu armário, né? Que tem gente que faz tudo isso, né? Então, as blogueiras de consumo, né, elas são famosas porque elas indicam tendência, né? Mas muitas lojas contratam elas para fazerem esse serviço. Ok, esse é um tipo de serviço. Nesse outro tipo de serviço, existe eu vou pagar ISS, ou seja, minha tia vai pagar ISS pelo valor que ela cobra, pelo que ela cobre lá, sei lá, R$2.000 pela consultoria do Daniel. O Daniel paga para ela R$2.000. É só sobre isso que ela vai pagar ISS ou sobre toda a compra? Porque ele fez uma compra lá de R$20.000 em todo o enxoval desse. R$20.000, acho que né? Teve que até fazer um esforço para fazer frente a todo esse consumo, mas R$20.000 ele pagou. Então, não tem relação de comissão, ou seja, só o número é parecido, mas ela não está cobrando porcentagem, ela está cobrando pela atividade de consultoria. Ela paga sobre 20 ou paga sobre 2? Ela vai pagar só... você está dizendo o seguinte, o Daniel vai casar, ele entra num site que presta um serviço de consultoria para ele em relação a tudo que ele tem que fazer e aconselha ele a comprar coisas em diversos outros ou sites ou em relação a fornecedores que estão naquele próprio site, né? Então, nesse caso, a gente tem que... É isso, né? Isso. Nesse caso, a gente tem que separar contratualmente quais são os serviços e quais são as mercadorias. Então, esse mesmo site pode ter um caráter híbrido, né? Então, por um lado, ele presta, né? Tipo, através daquela plataforma que eu vou conseguir um serviço de assessoria para casamentos, etc. e tal, ao sujeito ao ISS. Ao mesmo tempo, aquele mesmo site ele também funciona como um marketplace.
E nesse aspecto, ele expõe o produto de marcas e várias lojas terceiras lá, onde o Daniel pode também comprar coisas para o seu casamento, enxoval, sei lá, coisas para a sua casa e tudo mais. Nesse sentido, o que ele pagar por essas mercadorias é base de incidência desses vendedores que estão lá. A relação direta com os vendedores, sei lá, Fast Shop, Kamikado, essas grandes lojas aí estariam, por sua vez, tendo, a depender da fração do que ele pagar, né, do que ele pagar para cada uma delas pelas mercadorias adquiridas, é base de incidência de ISS e aí toda a tributação corporativa dessas empresas. E é claro, talvez o site da sua tia, que vai lá e aconselhar e tudo mais, sendo o marketplace dessas empresas, talvez ele cobre ou dessas empresas, ou então faça uma comissão. Se cobrar comissão, isso é tributado como ISS, um serviço de agenciamento de negócios. Se for uma outra receita, se for um marketing de alguma coisa, ou de uma outra marca, etc. Se ele não cobrar uma comissão, mas cobrar pela exposição da marca, a mesma marca que está vendendo sua mercadoria ali naquele site, aí vira um serviço de propaganda. E aí a gente vai, aí você pode deslocar isso daí para um ICMS eventualmente, vai ter que analisar com calma essa questão, porque aí vira uma outra coisa, né? Já não é mais intermediação de negócios, já vira aí um serviço de marketing, comunicação, enfim. Teríamos que ver aí a possibilidade, depende de como isso é feito, poderia estar sujeito a ICMS. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, tá ótimo, né? É que eu tenho essa indagação, porque até os influenciadores digitais, né, os que é uma outra categoria, eles são utilizados nos marketplaces para aproximar pessoas, né? E não necessariamente eles têm um contrato de prestação de serviço. Então, eu olho, por exemplo, o influenciador digital no que ele consome e entro no marketplace e vou lá e compro o produto diretamente. Você falou do Netshoes, né? Então, eu vou pegar assim, aquele blogueiro que mostrou todos os tênis que ele calça, né? Então ele pôs lá todos os tênis que ele calça, foi bem criticado por isso. Eu vou lá e falo, opa, gostei daquele tênis lá dele. Como ele é um influenciador, ele de certa forma recebe das empresas um valor para ele usar os produtos no blog, mas ele não tem uma relação direta com o consumo que eu estou fazendo. Isso é uma outra discussão, porque eu uso o marketplace para comprar, mas quem me influencia não é o marketplace, mas eu uso a via do marketplace. Enfim, o tempo está esgotado, eu sei que é um assunto muito desafiador, e a gente teria mais umas horas para discutir. Talvez a gente volte ao assunto novamente, mas eu estou muito impressionado, muito satisfeito com a riqueza de debate que vocês proporcionaram, né? Agradecendo mais uma vez a Marcela aí por toda a sua dedicação à questão, o Roberto também, né? Uma forma de desafiar a tributação bem particular, bem firme, e a todos que nos assistiram aí, obrigado, né, por tudo, e a gente vai continuar nas nossas lives de temas importantes, vamos ter outras lives aí para anunciar para vocês, e vamos em frente. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, na verdade, e até uma próxima. Tchau, gente. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada a todos. Boa semana a todos.